Olá, tudo bem? Quem fala é o professor Lázaro, da disciplina de Design de Interface. Hoje vamos ver um pouquinho sobre estrutura semântica e estilização, usando as tecnologias HTML5 e CSS3, construindo a camada visual funcional. Bom, a gente está chegando num momento do curso onde a gente vai pegar um recorte um pouco mais prático, né? Como construir essas telas, utilizando as linguagens, linguagem de marcação, linguagem de estilo, como essas duas que vamos ver hoje, e linguagem de programação, como veremos nas aulas seguintes também, tá? Bom, o objetivo dessa aula é habilitar o estudante a construir a estrutura de interfaces web, utilizando tags, que carregam significado e aplicar estilos que priorizem a usabilidade e a adaptação a diferentes dispositivos. A gente vai conhecer o HTML5 semântico, a gente vai conhecer o CSS em componentes e vai entender um pouquinho do conceito de responsividades, tá? O HTML, a gente já posso antecipar para vocês que ele serve para estruturar páginas através de tags, como se fossem etiquetas, que descrevem o significado do conteúdo. Já o CSS ele serve para aplicar estilos a menus e formulários com foco em usabilidade. E a responsividade, perdão, são fundamentos para adaptar a interface a diferentes dispositivos. Então, independente se esteja usando a, a tela proposta seja exibida num smartphone, num tablet ou num notebook, de dimensões diferentes nesse caso, em todas elas a gente vai ter interfaces com alto grau de usabilidade. O objetivo é esse. Bom, e aí, falando um pouquinho do HTML5 semântico, né, um pouco além da estética. O HTML ele fornece a estrutura fundamental, funcionando como uma revista para consumo de conteúdo, organizado, legível e com hierarquia clara. A semântica, o HTML fornece a parte sintática, que é a estrutural da página, e a semântica também. A semântica utiliza tags que descrevem o valor da informação para o navegador e para tecnologias assistivas, em vez de apenas agrupar elementos visualmente. Então, temos essas duas perspectivas no HTML, certo? Essa abordagem melhora a acessibilidade, melhora o que a gente chama de SEO, que é um sistema de buscas, né? Facilita as buscas. Quando você procura por determinadas páginas web, se você utiliza tags semânticas, provavelmente esse site estará nas primeiras páginas nos buscadores, aí, como o próprio Google oferta seu buscador. E também facilita na manutenção do código ao longo do tempo, tá? Então a gente tem aí uma alusão a uma revista, a gente tem estrutura, observem uma imagem na lateral, uma imagem na página seguinte e um conteúdo textual no centro. A gente pode definir essas estruturas através do uso do HTML, certo? Bom, e quais são as principais tags semânticas de estrutura? A gente vai conhecer as tags sintáticas, vocês vão entender as principais tags sintáticas para montar a estrutura, mas as tags semânticas, né, que vai fornecer essa acessibilidade, esse mecanismo de busca aumentado, entre outras propriedades positivas para o nosso site. A gente tem algumas que são importantes, como a header, que define o cabeçalho de uma página ou seção contendo logos e títulos principais. Então, vendo um código HTML, se você vê essa tag header, você já imagina que se trata de um cabeçalho, tá? Temos a tag nav, que é de navigation, né, de navegação, que é destinada aos blocos de navegação e menus, indicando links de deslocamento. Então, os menus, que a gente viu a importância deles na aula passada, eles podem ser construídos utilizando essa tag semântica nav. Ao encontrar ela num código HTML, numa estrutura HTML, você já sabe que ali está a construção do menu da sua aplicação. Temos a tag main, que identifica o conteúdo principal e único de cada página, sem repetição. Então a tag main ela nos fornece o que vem de principal daquela página, né? o que aquela página quer oferecer a nível de informação para o usuário. E temos também a tag footer, que é uma tag que contém um rodapé, frequentemente repetindo menus ou informações de contato. Bom, o fato dessas tags serem semânticas nos fazem a gente precisar tomar um certo cuidado. Primeiro, nada impede que o criador da tela, vamos supor que estejamos fazendo uma tela a nível de projeto com várias pessoas participando, nada impede que um dos construtores da tela se confunda nessas tags semânticas e aí, por exemplo, colocar um menu na tag footer, por exemplo.
Em termos de estrutura, na página HTML não vai mudar, porque essa tag ela é semântica, ela indica o que virá. Então, é necessário ter um bom senso na hora de construir as páginas HTML e de usar as tags semânticas para o que de fato elas apontam serem utilizadas. Então, o header de fato é para o cabeçalho, por mais que você possa colocar outra coisa. O nav é para menus, por mais que você possa colocar outra coisa, e por aí vai. Existem outras tags semânticas, por exemplo, a tag aside, que é para você colocar conteúdo lateral. Não faz sentido você usar a tag aside, sendo que você vai colocar um conteúdo no centro de sua tela, certo? Semanticamente, como o próprio nome sugere, não é prático, né? Não torna coesa a sua tela, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. A estrutura sintática ela é um pouco mais engessada, assim como na língua portuguesa, né? Onde a sintaxe ela tem mais regras do que as outras formas de avaliar. Numa linguagem de marcação como a HTML também, o viés sintático da linguagem ele é com mais regras. Mas o semântico ele tem uma flexibilidade maior, tem um grau de liberdade maior, tem que se tomar cuidado na hora de se utilizar. Bom, falando um pouquinho agora de CSS para a interface, né? O foco na usabilidade. Qual é o papel do CSS no contexto do design de interface? Após receber o HTML, o navegador ele renderiza os elementos e aplica o CSS para definir toda a formatação visual. Então, quando a gente está falando de cor, a gente está falando de CSS. Quando a gente está falando de espaçamento, a gente está falando de CSS. De tipografia, de layout, tudo isso é o CSS que define. E o design ele deve satisfazer as necessidades de harmonia visual e reduzir a carga de trabalho mental do usuário. Então, como é que a gente chega nesse... Como é que a gente leva em consideração as leis de Krug? Como é que a gente coloca as heurísticas de Nielsen na prática? Muito com CSS também. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora do desenvolvimento da parte de CSS da nossa aplicação. E pensando sempre em legibilidade, né, de todas as características que devem ser pensadas na construção da tela. Quando estamos falando de CSS, a legibilidade ela tem que vir em primeiro lugar. É essencial cuidar do contraste entre fundo e texto, além do tamanho das fontes. Uma interface bonita que não pode ser lida falha em seu propósito fundamental, certo? Então, a gente já conversou sobre isso. Não adianta se o usuário, você tem uma aplicação muito bonita, com cores bem selecionadas, mas que torna a usabilidade confusa, o usuário não consegue entender como ele consegue atingir a tarefa principal ao usar aquele aplicativo. Se isso aconteceu, o design foi considerado falho. Então, a gente não pode deixar aqui permitir esse tipo de situação. Pensar muito no contraste, a cor de fundo e a cor de texto, né, para ficar agradável e acessível. E pensar muito também na tipografia, o tamanho da fonte, a hierarquia das fontes, qual é a fonte que você quer dar um destaque na informação, qual é a fonte que você quer que fique como uma nota de observação. Enfim, pensar em tudo isso é fundamental na hora da construção das telas, sob a perspectiva do CSS. E aí, voltando um pouquinho à questão dos menus, né, que é uma parte fundamental na construção dos design de interface e da navegação. A navegação bem projetada orienta o usuário e fornece um contexto global de onde ele está no sistema, reduzindo desorientação e aumentando a confiança. Então, algumas práticas elas são sugeridas, você pode aplicar uma delas, como por exemplo o menu horizontal, onde você tem aquele menu clássico, né, onde escolhe em uma das opções no topo superior, que é utilizado principalmente em aplicações desktop, que são aplicações para computadores, né, softwares instalados, vamos dizer assim. Temos as barras laterais fixas, que também é ideal para sistemas com muitas seções e com hierarquia profunda. Então, se você tem um sistema com diversas opções ali de categorias e subcategorias, a barra lateral fixa é uma boa indicação. E temos os menus flyout, que são aqueles submenus suspensos, que revelam opções sem abandonar a página. Então, você consegue passar o mouse e dar um destaque nas subcategorias, né? Enfim, aí os menus flyout utilizam técnicas de CSS um pouco mais aprimoradas. E uma dica é usar cores para indicar links visitados e o caminho percorrido, certo? Reforçando a orientação espacial do usuário. A gente viu os breadcrumbs na aula passada, né? O que são eles. E então, o caminho, né? O caminho das migalhas, como a gente diz, deixar bem claro o caminho e desse caminho quais
quais páginas já foram acessadas mais de uma vez, ou pelo menos uma vez. Então, ter esse cuidado de deixar bem claro para o usuário quais links ele já acessou, quais ele ainda não acessou. É uma informação muito importante nesse contexto. Bom, e falando um pouquinho sobre os formulários de dados, né, a gente tem que pensar na construção das telas também sobre essa perspectiva de obter dados do usuário. E a gente, no contexto de HTML, o nome dessa estrutura de tela se chama formulário, certo? O seu design ele impacta diretamente a taxa de conclusão e satisfação. Se você tem um formulário no qual ele é muito trabalhoso de ser preenchido, se aquilo não for vital para o usuário, provavelmente ele vai desistir de preencher e vai desistir de utilizar o seu software, seu sistema que você está propondo, né? Então tem que pensar com muito cuidado nessa parte do formulário. E aí destaque botões de ação em primária e forneça o feedback visual claro para erros de preenchimento. Então tem que tomar cuidado com o feedback, tá? Deixar bem claro qual é o que cada botão faz, onde é que está, com verbos bem definidos e sempre trazendo feedback. Se a pessoa preencher uma data errada, por exemplo, colocar uma mensagem informando, né? De preferência antes da pessoa tentar enviar, para ela já ir corrigindo antes. E entre outras técnicas que facilitam nessa construção desses formulários. E aí tem alguns campos que são bem interessantes na construção de formulários, que são os campos Field Set e Legend, né, que eles agrupam campos relacionados logicamente, criando um contexto visual e semântico. O Field Set ele cria uma borda naquele grupo de informações de um formulário. Então, por exemplo, se você quer apenas dados pessoais, você pode criar um field set com a legenda de dados pessoais, vai destacar apenas os campos que se remetem a esses dados. Se você for para dados bancários, você pode criar um outro field set com uma legenda de dados bancários e etc. E também tem o label, que é uma ferramenta importantíssima, que é o rótulo do campo, né? A gente tem a caixinha para a pessoa digitar alguma coisa, do lado tem o nome do que quem está propondo o design espera que seja colocado. Então, antes da caixinha para a pessoa digitar o nome, tem a palavra nome do lado, por exemplo. Só que você usando a tag label, você aumenta a área de clique. Então, clicando no nome, você consegue apontar para a caixinha. É uma prática muito bem utilizada aí na programação web, certo? De trabalhar sempre com o label e o input tipo texto ou qualquer outro tipo, em vez do spam, que o spam não dá essa ferramenta de aumentar a área de clique, nem de acessibilidade. Bom, e aí, hoje a gente sabe que os dispositivos móveis estão sendo cada vez mais utilizados, né? E pensar design de interfaces para dispositivos móveis traz alguns desafios. Primeiro, a tolerância reduzida. Os usuários móveis têm menos tolerância a atrasos e carregamentos lentos. O segundo é o espaço limitado devido ao tamanho da tela, e aí você tem que priorizar conteúdo. E a questão do uso do polegar, que é como a maioria das pessoas utilizam os smartphones, né? Navegando através do polegar, certo? Então tem que pensar também nessa questão de onde cada elemento vai estar na distância com relação ao polegar. E aí a gente vai começar a falar sobre responsividade, que é uma única interface para qualquer tela. Quando a gente diz que uma tela é responsiva, é uma tela que ela se adapta. Se eu desenvolver um site, esse site ele é responsivo. Se eu acessar esse site pelo celular, eu vou conseguir ver os elementos bem organizados. Se eu passar com o tablet, também continua vendo bem organizado. E no desktop também, no computador, no notebook também. Os elementos eles se adaptam ao tamanho da tela disponível. Isso quer ser responsivo. E aí a gente tem algumas técnicas de deixar os grids flexíveis, fazer ajuste de escala, né? E tornar essa experiência consistente, garantir a funcionalidade e usabilidade, independente do hardware que esteja sendo utilizado. Acho que esse é o grande objetivo. Bom, e aí os próximos passos é o quê? Manter padrões visuais e terminológicos em todas as telas, né, para transmitir segurança ao usuário, que é o que a gente chama de consistência visual. E sempre pensar nas leis de Krug, né? Não me faça pensar. Se a interface é óbvia e intuitiva, então o código cumpriu seu papel com excelência, certo? Bom, então é isso. Até a próxima aula.